A paz de Deus, a paz do Senhor a todos nessa manhã, noite, tarde ou madrugada. Irmãos, venho aqui com o 8º vídeo da série, Esclarecimento Bíblico. E hoje, irmãos, nós vamos falar daquela parte, do Sermão da Montanha e as Beatitudes, pois nessa parte tem algumas frases, palavras que não são do conhecimento de todos, e vamos aqui traduzi-las, esclarecê-las e esclarecer também a própria passagem para que todos, possamos entender, queridos irmãos. E eu já vou começar aqui, porque é uma leitura um pouquinho extensa, e para o vídeo não ficar muito grande, vamos começar, E está escrito assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. Irmãos, uma paradinha rápida aqui só para explicar, que para nós entender essa passagem melhor, a gente precisa entender primeiramente que aqui Jesus estava falando com seus discípulos, Que uma curiosidade, talvez alguém não saiba, mas a palavra discípulo significa aluno, tá bom? Mas aqui, é que aqui até mesmo conta que Jesus, vendo a multidão, se afastou, sentou no monte e os seus discípulos vieram próximo dele e Jesus começou a ensinar os seus discípulos. E o que Jesus ensinou aos seus discípulos? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, bem-aventurados, significa feliz que faz tal coisa, Ou uma pessoa que teve uma alegre aventura, Então aqui Jesus estava falando: feliz o homem pobre de espírito. Mas pode ficar a dúvida: mas nós, para entrar no céu, não tem que ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu vou ser pobre? Mas aqui, irmãos, nessa parte, Cristo não estava falando do Espírito Santo, pois podemos ver aqui, lendo nas escrituras, que o E está minúsculo. E quando o E está minúsculo, está falando do Espírito do homem ou espíritos contrários. Quando está falando do Espírito Santo, está com E maiúsculo, tá bom? Mas, irmão, qual é o espírito que nós temos que ser pobre, então? Irmãos, nós temos que, para entender essa passagem, nós temos que ver o mundo, Pois o mundo, ele é cheio de espírito, Quando chega o Natal, é o espírito natalino. Chega a Copa do Mundo, é o espírito da Copa do Mundo. E chega qualquer evento, qualquer coisa, as pessoas dizem que está no espírito daquilo ali, E aí é que nós tem que ser pobre desses tipos de espírito. Devemos negar, fugir, não querer esses espíritos e ter apenas um espírito, que é, sim, o Espírito Santo de Deus, pois tendo ele, nós teremos o reino dos céus, Pois ele nos guia em toda justiça e verdade, e a justiça e verdade é Cristo, e Cristo é o caminho para o céu, não é isso, queridos irmãos? Mas, irmãos, então, é isso que Cristo estava falando, nós sermos pobres de espíritos contrários, espíritos do mundo. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, irmãos? Aqui não precisa explicar muito, mas só esclarecendo, que vejam só como é que Cristo está falando aqui com seus discípulos, Pois ele sabia, que os seus discípulos iriam passar aflições, mas bem alegres seriam eles por chorarem aqui, porque lá no céu serão consolados. E aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos lá, aos mansos, Feliz são os mansos, porque herdarão a terra, irmãos? E esse versículo aqui é
bem esclarecedor, né, para nós, que é um exemplo. É importante a gente ter mansidão, né, porque eu sendo um discípulo, né, um pregador, um evangelista, né, aí eu chego lá para enunciar o evangelho de Cristo, um exemplo, na casa de um católico, né, e eu chego lá e tem altar, tem quadro, tem estalta, e eu chego lá e falo: ei, você tá louco, irmão? Você tem que tirar isso aí e jogar fora, que se você não jogar, você vai pro inferno. Aí não dá certo, né? É capaz do católico me botar pra fora desse jeito. Então a gente tem que ser mansidão, né? Chegar: ô, meu amigo, você é católico, mas eu não vim aqui lhe falar mal de você, eu vim lhe falar de Cristo, que Ele lhe ama, que Ele quer lhe salvar, que Ele quer lhe ajudar, né? E aí a pessoa vai, ó, com mansidão vai ganhando a terra, o terreno ali, né? E vai ganhando o católico. Aí mais lá na frente, quando ele já tem estrutura, intimidade, ele explica: olha, também, segundo a palavra de Deus, não precisa de tal coisa para você adorar a Deus, inclusive tal, isso é pega. Então, né, irmãos, é dessa maneira, né? Os mansos herdarão a terra. E outra coisa também, né? Muito se fala, né, que pessoas bravas morrem cedo, né? Pessoas encrenqueiras, né? Pois tem muita gente que caça briga com um com o outro, e às vezes vem alguém e tira a vida dele por ele caçar briga, né? Então até mesmo na questão de convivência, os mansos, né, herdarão a terra, né? Vão viver mais tempo por não viverem caçando briga, né? Batendo em um, batendo em outro, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? E aqui não precisa explicar muito, né? Pois aqueles que buscarem o reino dos céus, Deus vai conceder a eles, né? Vai os alimentar com coisas do céu. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui também não precisa explicar, né? Pois o nosso Deus, ele é justo, né? E aquilo que a gente planta, Deus permite que a gente colha, né? Outras partes também, né? E essa mesma frase é usada, né, na questão do perdão. Perdoe para ser perdoado, né? Ou seja, se o meu próximo me fizer um mal, eu tenho que perdoar ele se eu quiser que Deus perdoe os meus pecados. Também tem aquela frase muito conhecida, né? Não julgueis para não ser julgado, que Cristo falou, né? Então, esse versículo aqui também se encaixa nessa parte, né? Se a gente for misericordioso com os seres humanos aqui na terra, Deus vai ter misericórdia de nós também. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, aquele que não tem maldade em seus pensamentos, né? Pois quando a Bíblia fala coração, está dizendo dos pensamentos, né? Não do órgão que bombeia sangue. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, né? Aqui já está falando que aquele, né, que não gosta, que evita, que foge, né, de confusão, de briga, de gritaria, dessas coisas, né, de criar intriga entre pessoas, ou seja, pessoas pacificadoras que lutem contra isso, evitem isso, serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, esse versículo 10, 11 e 12 também não precisa explicar, né? Que aqui Cristo está falando que se aqui nessa terra nós sofrer perseguições por causa dele, é para a gente se alegrar, que lá no céu ele nos recompensará.
Irmãos, agora dando continuidade aqui no versículo 13, agora fala, né, de outra passagem que também às vezes é um pouco difícil o entendimento, né, que é: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Mas vamos aqui, com a ajuda de Deus, esclarecer também. E, né, no versículo 13 está escrito assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Bom, irmãos, aqui Cristo chamou seus discípulos de sal, né? Sal a gente sabe que é usado para dar tempero em comida. E, né, pelo que eu sei, é só isso que usamos o sal, né? Dá gosto em comida. E aqui fala, né, se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, né, se o sal apenas virar um pó branco que não serve mais para temperar nada, para nada mais vai servir, né? A gente só pode fazer o que? Joga ele fora. Mas aqui, por que Cristo comparou seus discípulos com sal, né? Porque a gente, né, irmãos, quando passamos a ser servo de Deus, nós temos que ser exemplo, né? Temos que, assim, com nossas ações, com nossas palavras, ensinar, né, até quem não é ou quem é crente, a seguir a Cristo, né? E quando a gente para de dar bons exemplos, né, começa a ir pra bar, né, balada, né, a gente, né, é claro, né, que Cristo chega um momento, é porque assim, né, quando a gente tá errando, né, Deus nos avisa, né, até mesmo com o próprio Judas. Outro dia eu posso fazer um vídeo com isso. O próprio Judas, antes dele, né, ser entregue completamente ao inimigo das nossas almas, Jesus estava avisando a ele para ele se arrepender. E tem momentos também que tem gente que começa a cometer pecado e Cristo vai avisando, e a pessoa nem aí. Então chega uma hora que ela é lançada, né? Ou seja, assim, Cristo não, né, assim, se esforça mais a ajudá-la, mas não porque ele é mau, mas é porque a pessoa não quer. Ele tá avisando, né? Ele tá querendo, mas a pessoa tá deixando de mão, então ele deixa ela de lado. E aí chega uma hora que essa pessoa começa a ser pisada pelos homens. Um exemplo: alguém vê uma pessoa, né, que é crente, né, dando mau testemunho. Alguém vê ela e fala: nossa, se fulano é crente, eu também já tô no céu, né? Porque tudo de errado que eu faço, ele faz, né? Então, irmãos, esse é o ser pisado pelos homens. Ou seja, a pessoa tá dando um mau testemunho e os homens, as pessoas do mundo começam a criticar essa pessoa, né? Falar mal dela pelas costas. Então, né, é isso que aqui nessa parte Cristo queria nos dizer, né, da questão da pessoa ser pisada pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Esse versículo 14 aqui, Cristo estava falando, né, que se a gente construir não tem como construir uma cidade, né, em cima de um monte, de uma montanha, e esconder ela, né? Porque quando chegar a noite, acender as luzes, né, todo mundo vai saber que lá tem uma cidade, tem pessoas morando. Igualmente são os crentes, né? Eu não sei se já aconteceu, né, com os irmãos que servem a Deus, de estar num lugar e somente por sua presença alguém chegar para você e perguntar, né, se você é crente ou por uma ação que fez, né? Então, ou seja, é a luz de Cristo que já está manifestando em você, né? Não dá para esconder. E aí no versículo 15 continua, né? Não se acende uma candeia, né? Candeia, né, irmãos, era as lâmpadas, né, que usavam antigamente, e se coloca debaixo do alqueire. Agora, alqueire, né, irmãos, é um tipo de cesta, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Agora, irmãos, velador, eu busquei algumas imagens, não encontrei, né, mas com certeza o velador era um lugar
alto na casa onde se colocava, né, a candeia, que era a lâmpada, para poder clarear, né? Não colocava debaixo de uma cesta para poder tampar a luz, né? Senão não ia clarear a casa, né? Mas, ou seja, que Cristo está falando, a gente sendo crente, né? A gente não foi feito para ser escondido, né? Mas sim para darmos luz, ou seja, como eu já falei antes, dar exemplos com nossas ações, palavras, de como aquelas pessoas servirem a Deus, né? E também com nossas obras, até mesmo mostrar que Deus é real, né? Porque muitas vezes pessoas que antes era da maior bagunça, né? Do mais alto nível de bagunça, de farra, de bebida, mas de uma hora para outra a pessoa muda e aquilo que ela não fazia, ela começa a fazer, né? De amar os seus inimigos, de buscar ser pacificador, ser manso, coisa que talvez alguns não eram, era valente, era bruto, xingava qualquer um que via. Então, ou seja, com esses exemplos de boas obras, de mudança, as pessoas vão vendo, rapaz, Deus existe mesmo, porque fulano é de um jeito que pra mim nunca que ia mudar. E esse homem, né, depois que se batizou, aceitou Jesus, tá de um jeito que eu nunca pensei que estaria, né? Então até mesmo com nossas obras, né, alguém pode chegar ao conhecimento, né, da verdade, né? Buscar realmente servir a Deus. E aí, para terminar, o versículo 16 diz assim, né? E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu, né? Então aqui ainda Cristo fala, né? Para nós resplandecer a nossa luz, né? Então já que nós, quando nos batizamos, né, nos tornamos, como ele disse, né, uma cidade edificada sobre um monte, que não dá mais pra gente se esconder, né, que a gente é crente. Então vamos fazer essa luz resplandecer mais ainda, para que através de nossas obras Deus o Pai seja glorificado. Pois é, meus queridos irmãos, eu não desejava, né, mas o vídeo ainda ficou um pouco longo, né, mas vale a pena ouvir e assistir, né. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tendo algo a acrescentar ou a corrigir, né, irmãos, podem deixar tudo no comentário, mas fiquem com Deus, a paz de Deus, a paz do Senhor. Valeu!